E se eu te dissesse que existe uma profecia bíblica tão precisa que revela o calendário exato dos últimos dias? Não estamos falando de interpretações vagas, nem de símbolos ocultos que cada um entende à sua maneira, mas de um anúncio claro, registrado há mais de 2 milênios no livro do profeta Daniel, que se conecta diretamente com o Apocalipse e com as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos. Imagine por um momento que toda a história da humanidade, desde a restauração de Jerusalém até a segunda vinda de Cristo, estivesse condensada em uma única mensagem profética de 70 semanas. Não é coincidência, não é mito, é o que muitos consideram a chave mestra de toda a escatologia bíblica. O impactante é que a maioria dessas semanas já se cumpriu com uma exatidão surpreendente, e só resta um último período a se desenvolver. Um lapso que pode começar a qualquer momento, um tempo que marcará a diferença entre aqueles que estão atentos aos sinais proféticos e aqueles que continuarão vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer. Pergunte a si mesmo: já estamos vendo os sinais que anunciam o início dessa última semana profética? Seremos a geração que presenciará o cumprimento total dessa revelação? Ao abrirmos o livro de Daniel, capítulo 9, encontramos uma das revelações mais extraordinárias já dadas à humanidade. O profeta estava em oração e jejum, buscando entendimento para o seu povo, quando o anjo Gabriel desceu com uma mensagem que mudaria a história. 70 semanas estavam determinadas sobre Israel e Jerusalém. Não eram semanas comuns, mas semanas proféticas, em que cada dia representava um ano, e cada ciclo marcava um passo no plano divino. O impressionante é como essa profecia bíblica foi se cumprindo com uma precisão que tira o fôlego. Desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe, os cálculos se encaixam com uma exatidão que a ciência humana não pode explicar. E aqui vem a primeira grande virada emocional. Se o que já se cumpriu aconteceu com tamanha perfeição, como podemos duvidar de que o que falta também acontecerá? O relógio profético não está em pausa. Ele segue avançando para o seu clímax. E cada dia que passa nos aproxima mais do momento final dessa visão. Enquanto você lê estas palavras, reflita: o que significa para você saber que o relógio profético de Deus continua marcando o tempo e que cada sinal que vemos no mundo confirma que a última semana está prestes a começar? Agora pare e pense comigo. Se Deus revelou com tanta exatidão a vinda dos Messias e cada detalhe das primeiras 69 semanas, como devemos viver sabendo que a última semana profética ainda está para se cumprir? Não é uma teoria distante, nem um cálculo frio. É um alerta vivo que toca diretamente a nossa geração. E aqui quero lhe fazer uma pergunta direta. Você está preparado para discernir os sinais proféticos quando eles começarem a se desenrolar diante dos seus olhos? Escreva nos comentários esta declaração de fé: Senhor, abre meus olhos para o teu tempo. Não faça isso apenas por você. Faça também por aqueles que vão ler seu comentário e talvez hoje precisem de um lembrete de que a palavra de Deus nunca falha. Cada palavra que você deixar aqui pode despertar alguém que ainda não percebeu a urgência dos últimos dias. As primeiras 69 semanas da profecia de Daniel já foram cumpridas com uma exatidão surpreendente. Desde o decreto para reconstruir Jerusalém, emitido nos dias de Artaxerxes, até a entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa, cada detalhe aconteceu conforme estava escrito. Isso não é interpretação forçada, é história comprovada que confirma que o relógio profético de Deus nunca atrasa nem se adianta. E aqui está a parte que nos estremece. Se essas 69 semanas foram cumpridas com tamanha precisão, então o que resta, a última semana profética, é apenas uma questão de tempo. Imagine por um momento o peso dessa revelação.
O que hoje muitos consideram mito ou exagero já foi anunciado e confirmado na vida do Messias. Isso significa que o que ainda está por vir não é especulação, mas a continuidade de um plano divino que já demonstrou sua veracidade no passado. E o mais impactante é que essa semana final ainda está em pausa, aguardando o momento exato em que Deus determinar que deve começar. Uma pausa que nos coloca exatamente no meio da tensão entre o que já se cumpriu e o que ainda vai se cumprir. A última semana da profecia de Daniel. Não é um detalhe secundário da história, é o coração dos últimos dias. Esse período de 7 anos marcará um ponto de não retorno para o mundo inteiro. Não falamos apenas de Israel ou de Jerusalém. Falamos de um alerta global que afetará nações, governos, economias e milhões de vidas. O Apocalipse descreve esse tempo como um período em que o sistema babilônico cairá em questão de horas, e quando o anticristo menos se levantará com engano, aparentando trazer paz, mas desencadeando destruição. O que impressiona é como os sinais atuais já preparam o cenário. Alianças políticas frágeis no Oriente Médio, avanços tecnológicos que permitem controle total, tensões econômicas que podem colapsar de um dia para o outro. Tudo isso se encaixa no panorama que Daniel e João descreveram há milhares de anos. E aqui surge a pergunta inevitável. Se o relógio profético já marcou 69 semanas com absoluta precisão, quanto falta para que a semana final seja ativada? Cada notícia, cada conflito, cada mudança global parece empurrar o mundo em direção a esse desfecho. Se até aqui essa profecia bíblica já tocou o seu coração, quero convidar você a dar um passo simples, mas de grande impacto. Deixe seu gostei neste vídeo agora mesmo. Pode parecer um gesto pequeno, mas cada clique ajuda esta mensagem profética a alcançar milhares de pessoas que hoje precisam despertar para a realidade dos últimos dias. E se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sininho, porque cada novo estudo nos permite aprofundar juntos no Apocalipse, nos sinais do fim e na esperança que Deus preparou para o seu povo. E escreva nos comentários esta declaração: quero estar preparado para a última semana. Suas palavras não serão apenas um ato de fé, mas também poderão encorajar alguém que as leia neste momento. Cada testemunho público é uma chama que ilumina outros em meio à confusão deste tempo profético. A parte mais impactante da profecia das 70 semanas de Daniel é justamente o que ainda está pendente, a semana final. Esse período de 7 anos não será como os anteriores. Será uma ruptura na história humana, um clímax em que a profecia bíblica e a realidade se unirão diante dos nossos olhos. Daniel fala de uma aliança que será confirmada e depois quebrada na metade da semana. Um engano que muitos identificarão tarde demais. O dia Apocalipse acrescenta que esse será o tempo do anticristo, que se levantará com poder, buscando governar não apenas as nações, mas também os corações, sentando-se no lugar que pertence somente a Deus. Imagine o significado disso, um cenário global em que multidões aclamarão o homem errado, convencidas de que ele traz a paz que o mundo anseia. Mas essa falsa paz dará lugar ao maior sofrimento já visto. Jesus descreveu isso em Mateus 24 como uma grande tribulação, algo tão devastador que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Essa é a terceira grande revelação. Estamos às portas de um tempo decisivo, e tudo o que vimos na história, guerras, sinais, intenções, aponta para o relógio profético prestes a dar sua última volta. O que descobrimos na profecia das 70 semanas de Daniel não é apenas um estudo histórico, é um chamado urgente para permanecermos despertos nos mais últimos dias. O relógio profético continua correndo e a pergunta é: de que lado estaremos quando a última semana for ativada? Não se trata de medo, mas de preparação, de caminhar na verdade e reconhecer que a palavra de Deus
já nos deu o mapa completo. Por isso quero convidar você a dar um passo de fé agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca as próximas mensagens que vamos compartilhar, porque cada revelação se conecta como peças de um mesmo quebra-cabeça. Deixe seu gostei para que este ensinamento alcance milhares de pessoas. E escreva nos comentários: quero caminhar na verdade profética. A sua voz pode ser o sinal que alguém precisa para despertar em meio a um mundo distraído. E fique atento, porque no próximo vídeo vamos aprofundar como essa profecia de Daniel se conecta diretamente com o Apocalipse e com as palavras de Jesus sobre o fim do mundo, revelando detalhes que muitos ainda não entenderam.